Capítulo 3. Devoção a Maria. Viva Maria Imaculada, a única, a mais bela, a mais santa, a mais querida de Deus entre todas as criaturas. Ó Maria, vós me pareceis tão bela, que se eu não soubesse que somente a Deus se deve render a honra máxima, eu vos adoraria. Vós sois bela, mas quem pode dizer o quanto sois boa? Agora faz 1 ano que me concedestes aquela graça que vós bem sabeis que eu não merecia por nada. E vós, nesse mesmo dia, me fazeis lembrá-la com a mais viva insistência, fazendo-me relembrar também os deveres, embora tão agradáveis, que a acompanharam e que tive a honra de assumir. Mas que pena! Nem sempre correspondi ao vosso amor. Nem sempre tenho sido para convosco como tendes sido para comigo. Olhando para mim mesmo, bem compreendo como eu deveria ser após 1 ano, e como ainda não sou. Sempre tenho sido um pouco maluco, um tanto leviano, nestes últimos dias especialmente. Eis aqui toda a minha virtude. Parece-me que Jesus se afastou um pouquinho de mim, porque eu me afastei dele. Preciso de grande recolhimento, usando frequentes jaculatórias. Estamos sempre na mesma. É preciso algo mais, que eu calcule bem as coisas pequenas, palavrinhas, pensamentos minúsculos, etc., cuidando para não cair na leviandade, o que me prejudicaria duplamente. Ó Maria, dado que não tenho sido como deveria ser, já que mais vivamente que nunca vós me relembrais os meus deveres particulares, conservai-me sempre nestas disposições, isto é, com o máximo fervor de espírito ao praticar o bem. De novo me consagro a vós, ó minha mãe. Dai-me um pouco daquele bom gosto, daquele sabor no bem, que tanta falta me faz e que tanto aperfeiçoaria as minhas ações. Que o meu pensamento retorne muitas vezes para vós, que minha boca fale de vós, que suspire por vós o meu coração. Acima de tudo, vos recomendo aquela minha tarefa que vós bem conheceis. Vós me compreendeis. Tornai-me humilde, e serei santo. Tornai-me muito humilde, e serei muito santo. Eu vos consagro aquelas pequenas mortificações que com vossa ajuda proponho fazer. E vós, estai presente sempre junto a mim na piedade, e também no estudo. Iluminai a minha mente naquelas verdades que se referem a vós e ao vosso Filho. Por último, ó grande Mãe Imaculada, introduzi-me bem perto de Jesus, meta final dos meus afetos. Colocai-me bem junto de Jesus, inteiramente. Ajudai-me a tornar-me louco de amor por Ele. Assim seja. Procurarei manter sempre ocupada a minha mente e o meu coração com o pensamento e sentimentos de afeto para com Maria, com frequentíssimas jaculatórias. Será uma alegria apresentar-lhe obséquios, pequenos gestos, atos de virtude santificados com a invocação do nome dela e de sua proteção. A melhor maneira, no entanto, de me tornar agradável à minha mãe tão querida neste mês será o esforço, intenso, mas ininterrupto, pela minha perfeição nas coisas comuns. No cumprimento exato da norma, sem nenhum enfado, porém, e sim com espírito alegre e sereno, sem jamais me cansar de mim mesmo. Fé. Todos concordam em reconhecer o triunfo do sobrenatural nas aparições de Lourdes. Faz 1 século que já não se crê, a não ser no que se vê, ofuscado pela ciência profana. Nossa Senhora desce para abrir de novo os horizontes da fé, diante de uma sociedade que abandonou a Deus, desprezou os princípios da vida cristã. Ela relembra, no ato de sua mesma aparição, aqueles princípios mesmos que tem Deus no vértice, a uma geração que corre doidamente para um novo paganismo. Maria diz o seu alto lá, fazendo brilhar sua luz de pureza, sua dignidade de Mãe Divina, seu exemplo de santidade consumada. Note-se, Maria, em suas primeiras aparições, não fala, porque o fato mesmo do seu aparecer tem linguagem mais eloquente do que qualquer discurso.
ela aparece não para os grandes, nem para os cientistas e poderosos, a fim de compreenderem que não são as grandezas, a ciência, o poder humano que contam diante do Senhor, e sim a humildade, a simplicidade, a fraqueza de Bernadette. Aparecendo, ela quer reavivar a fé, e o consegue, fazendo que essa fé se apoie na afirmação de uma simples pastorinha. O rosário, que desde o início de 1958 me empenho em recitar inteiramente com devoção, tornou-se exercício de meditação contínua e de contemplação tranquila e diária, que mantém aberto meu espírito no campo vastíssimo do meu magistério e ministério de pastor máximo da Igreja e de Pai universal das almas. O rosário, como exercício de devoção cristã entre os fiéis de rito latino, que constituem notável porção da família católica, tem seu lugar para os eclesiásticos após a missa e o breviário, e para os leigos após a participação nos sacramentos. O rosário é forma devota de união com Deus e sempre de alta elevação espiritual. A verdadeira substância do rosário, se bem meditado, é constituída de tríplice elemento que dá unidade e coesão à expressão vocal, descobrindo em sucessão vivaz os episódios que associam a vida de Jesus e de Maria, com referência às várias condições das almas orantes e às inspirações da Igreja Universal. Para cada dezena de Ave Maria há um quadro, e para cada quadro um tríplice acento, que é ao mesmo tempo contemplação mística, reflexão íntima e intenção piedosa. Antes de tudo, contemplação pura, luminosa e rápida de cada mistério, isto é, daquelas verdades da fé que nos falam da missão redentora de Jesus. Contemplando, a pessoa se encontra numa comunicação íntima de pensamento e sentimento com a doutrina e com a vida de Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, vivido na terra para remir, instruir e santificar. No silêncio de sua vida oculta, feita de oração e trabalho, nas dores de sua bem-aventurada paixão, no triunfo da ressurreição e também na glória dos céus, onde está sentado à direita do Pai, sempre em ato de assistir e vivificar, com o Espírito Santo, a Igreja por ele fundada e que progride no caminho dele através dos séculos. O segundo elemento é a reflexão, que a partir dos mistérios de Cristo se difunde com luz viva sobre o espírito do orante. Toda pessoa encontra em cada um dos mistérios o ensinamento oportuno e bom para si mesma, em vista da própria santificação e das condições em que vive, e sobre a iluminação constante do Espírito Santo, que do profundo da alma em graça suplica em nosso favor com gemidos inenarráveis. Cada um confronta a própria vida com o calor de ensinamento que brota desses mistérios, e neles encontra aplicações inexauríveis para as próprias necessidades espirituais, como para aquelas do seu viver cotidiano. Por último, a intenção, ou seja, a indicação de pessoas, instituições, necessidades de ordem pessoal e social, que para um católico verdadeiramente ativo e piedoso, estão incluídas no exercício da caridade para com os irmãos. Caridade que se difunde nos corações como expressão vivente da pertença comum ao corpo místico de Cristo. Assim, o rosário se torna súplica universal de cada alma e da imensa comunidade dos redimidos, de tal maneira que de todos os cantos da terra se encontram numa oração única, seja na invocação pessoal, implorando graças para as necessidades individuais de cada um, seja no participar do coro imenso e unânime de toda a Igreja em prol dos grandes interesses de toda a humanidade. A Igreja, como Redentor divino quis, vive entre as agruras, adversidades e tempestades de uma desordem social que muitas vezes se torna ameaça assustadora. No entanto, seus olhares estão fixos e suas energias da natureza e da graça endereçadas sempre para o destino supremo das eternas finalidades.